Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524, Porto Alegre. Seja muito bem-vindo para esse momento tão importante de reflexão já para 2026, gente. A gente já está acabando o ano e hoje eu trouxe uma personalidade muito especial aqui de Porto Alegre. Ele é o Felipe Tisberek. Ele trabalha na prefeitura, né, de Porto Alegre e ele é secretário adjunto de Desenvolvimento, Turismo e Eventos aqui da nossa cidade. E hoje vamos falar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo, Muito Felipe. obrigado, Eliane. Um prazer estar aqui, podendo estar contribuindo, compartilhando, batendo esse papo aí, com essa pauta tão importante, que é a projeção para 2026. E quando, como tu falou, sempre quando a gente chega ao final do ano, é um momento que a gente começa a refletir mais, pensar, né? E com a expectativa sempre de melhorar para o ano seguinte. Com certeza, né? E para quem está aqui com a gente, não sai daí porque vai ter muito papo bom. Felipe, vamos começar Quero te perguntar assim, quem é o Felipe além do crachá, né? Além da prefeitura? Conta um pouquinho para nós da tua trajetória profissional. Pois então, né, Eliane? Felipe é um sagitariano inquieto, desde criancinha, desde sempre. E que sempre foi muito ativo e sempre com uma mentalidade muito empreendedora, por necessidade, né? Então, assim, filho de uma mãe que é professora, hoje aposentada, professora do estado, um pai comerciante e que tenho duas graduações, né? Sou formado em Química Industrial, imagina. E depois Nossa. que é exatas, e depois eu me formei em Relações Públicas e Comunicação Social na PUC, né? Então eu tenho uma formação exata e outra humanas, né? E que comecei a trabalhar, então eu sempre fui empreendedor, sempre tive meus negócios. Em 2013 tive uma oportunidade, aí, um convite de trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre, e estou aí desde 2013 até 2025, já fazendo 12 anos, passando por diferentes secretarias da Uhum. Prefeitura de Porto Alegre. Mas todas as secretarias que eu passei, sempre tive este olhar, né, do empreendedorismo, que é uma coisa minha, né? Eu Uhum. defendo muito que mesmo a pessoa não sendo empreendedora, ela precisa desenvolver a mentalidade empreendedora. Ah, com Então, acho que certeza. todos os passos que eu passei sempre trouxe muito isso comigo, por saber a importância que é a gente ter essa mentalidade empreendedora. Com Então, certeza. as diferentes secretarias que eu passei sempre trouxe essa batida. Trouxeram essa batida, né? Inclusive aqui para o telespectador, né? Ele também é idealizador de um movimento, né? Que é a trilha do empreendedorismo, né? Isso. Aqui em Porto Alegre, que já está há alguns anos, né? Conta um Isso, pouquinho para nós. já tivemos 3 edições, Aham, e este movimento, tu vê, ele iniciou lá antes de eu estar como secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aham. que é exatamente isso, né? O reunir uma rede colaborativa de entidades, instituições que fomentam o empreendedorismo, iniciativas, projetos, e de profissionais que num Uhum. dia por ano a gente faz uma grande imersão de compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? Desde a primeira edição até este ano, que foi a terceira edição, a gente sempre, então, faz essa entrega de servir, né, Com para pessoas certeza. que estão começando, que muitas vezes a gente sabe a importância de que quando tem algum profissional que já passou pelas dores, pelos desafios, pelas dificuldades, poder estar entregando ali também, e além disso, conteúdos técnicos, práticos, Uhum. para poder então estar impulsionando este Claro. empreendedor que está iniciando. Exatamente, né, aí a nutrição, né, desses, de tudo que precisa para realmente, às vezes, montar um CNPJ, mas não necessariamente, né, para quem está nos ouvindo também, ser empreendedor não quer dizer que nós precisamos ter um CNPJ. Muitas vezes, como o Felipe comentou, é uma mentalidade, uma coisa que a gente tem, de comportamento mesmo, né, que isso Exatamente. vai, que pode ser até, a gente pode aprender isso, nem todas as pessoas nascem Exato. empreendedoras, né, Isso. e eu acho Desenvolver, né? desenvolver, e esse projeto, né, É. da trilha, acho que ele vem muito dentro dessa linha, né. Tu sabe, Eliane, quando eu sempre falo e repito, né, a questão da mentalidade. O empreendedor, a mentalidade empreendedora, ela tu traz ou desenvolve ou tem, e às vezes apagado, e aí tu tem que, né, desenvolvê-lo, habilidades que mesmo quando tu for trabalhar numa CLT, por exemplo, né, Uhum.
Sim. tu se torna diferencial. O que é? É o dinamismo, a criatividade, a proatividade. Tu tem aquela mentalidade, não é assim, porque eu sou funcionário CLT, que eu vou chegar ali, fiz meu trabalhinho e deu, né? Então isso aí é da natureza da pessoa, Exato. né? A proatividade, e buscar soluções, saber que tem aquele desafio, aquela dificuldade, mas sempre dar um jeito de contornar e de buscar resultados, né? Mesmo que a empresa não seja sua. Mas então eu entendo que quando o indivíduo ele desenvolve essa mentalidade com essas habilidades empreendedoras, independente de onde ele vai trabalhar, se é o negócio dele ou algum outro negócio formalizado, né, alguma CLT, ele vai ser diferenciado. Com certeza, né? E é que é o intraempreendedorismo, né? Exatamente. Me enrolei aqui, mas é isso É aí isso aí, mesmo, é né? isso aí mesmo. E eu vivi 23 anos, Felipe, comentando aqui, né, também para a audiência, 23 anos de CLT, mas eu nunca me considerei só CLT, né? Eu sempre quis fazer algo, né? E esse querer fazer algo, querer modificar, querer dar sugestões, né? E estar É isso aí. engajado, é isso, gente. Já começa É a tua por inquietude aí. já, É né? minha inquietude. Exatamente. Exatamente. E, Felipe, assim, para terminar esse primeiro bloco aqui, para a gente se conhecer mais, qual foi o maior desafio? Conta aí uma curiosidade para a gente. Desafio Desafio profissional. profissional, o que tu aprendeu realmente com essa Tu caminhada? sabe que a área pública, né, ela todo dia tem um desafio, Aham. né? E então assim nós temos a questão que hoje em qualquer cidade, qualquer lugar, né, do mundo, a necessidade, e eu entendo que o serviço público ele é para todos, mas ele tem que ter sempre o foco da inclusão, daqueles que mais precisam. Então eu me lembro que eu comecei a minha jornada na prefeitura, eu era gestor de uma região leste, da região leste de Porto Alegre, que se chama subprefeitura, né? Então eu era o subprefeito dessa região, onde eu vivi ali do lado da Protásio Alves, a Bom Jesus, que é uma comunidade muito carente, e do outro lado da Protásio, Três Figueiras, que é um dos bairros aí, né, com maior índice de desenvolvimento e tal, economicamente também. E foi uma grande escola para mim, né, enquanto serviço público, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem que estar voltando a nossa atenção, né, nas políticas básicas daqueles que mais precisam, tu também tem que atender o outro, que é o pagador de imposto, que é o que paga imposto para que possa ser investido na política pública, né? Sim. Daqueles que mais precisam. E lá na Bom Jesus, que eu fiquei 4 anos na região ali, e a sede era ali na Bom Jesus, eu me lembro que o desafio do momento, porque geralmente a função era exatamente fazer interlocução com as secretarias dos serviços básicos e atendimento daquela região. Mas já lá eu vinha fora do contexto oficial do propósito, né, da função, já trazendo empreendedorismo. Então eu sempre levei cursos, oportunidades, desenvolvimento das pessoas, porque eu sempre entendi, e isso infelizmente é uma coisa que a gente vive até hoje, né, que as pessoas não podem ser refém, né, financeiros só de benefícios. Eu sei da importância e entendo a importância dos benefícios, né, das políticas públicas que existem, mas a gente tem que incentivar que ela se desenvolva, para ela não ser refém. E eu acho que todo mundo, e lá eu conheci muita gente com muita potência, com muita criatividade, já são empreendedores por natureza, por necessidade. Sim. Muitas vezes não sabem, nem sabem que são empreendedores, mas já são aquela mãe que acorda cedo, faz o pão, vai na rua vender para poder dar comida para os filhos. Então, acho que assim, foi um desafio, foi exatamente trazer lá para aquele território, né, a parte mais técnica daquilo que eles já eram, né, empreendedores por necessidade. Mas foi um desafio gostoso, assim, desafio porque não era da minha atribuição, mas como o DNA, abraçou, né? Como o empreendedorismo tá na minha vida inteira, Sim. Então eu acabei abraçando, sim, e levando junto. Né? Muito bem. E, gente, olha só, agora, Felipe, vamos partir um pouquinho mais para a questão dessa visão de futuro, né? A gente está terminando o ano, estamos aqui em dezembro, e eu gostaria de te ouvir, assim, qual é a perspectiva agora para 2026 aí da prefeitura? Tu sabe que a gente viu aí pós-pandemia, e aí o ano passado com a enchente que nós tivemos aqui em Porto Alegre, no estado todo, né, várias regiões, toda a força, né, do nosso povo gaúcho aí, a resiliência e tal, que isso é muito romântico e bonito de dizer, né, mas a gente sabe sim
que isso impactou muito neste ambiente de negócios do nosso estado todo. Porto Alegre não foi diferente, mas é incrível como a gente tem uma capacidade aqui, um potencial tão grande de resiliência mesmo, não só no sentido romântico da palavra, mas no sentido de arregaçar a manga e prosperar. Uhum. A gente sabe que a gente atravessa um momento muito difícil economicamente no Brasil, mas a gente percebeu ali através da secretaria, agora em 2025, né? Uh, essa virada de chave, né? De novo, novamente, mais uma vez, muito empresariado sofrendo muito. Nós tivemos muitos incentivos aí públicos, né? O prefeito Sebastião Melo com iniciativas aí para poder minimizar impostos e tal, e vai vir mais algumas coisas, novidades para 2026 também, desde IPTU e tudo, para exatamente dar um fôlego para o empresário. Mas a força produtiva de trabalho e a criatividade, né, é muito grande. Isso eu trago através de números que a gente vê que já existe, né, uma reação, de novo, de movimento, de formalização de trabalho, de microempresas individuais. Em Porto Alegre, nós estamos com 134 microempreendedores individuais formalizados, para te ter uma ideia, né? Então, assim, e para 2026 vem crescendo muito, nós estamos apostando muito também no setor do turismo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, a gente comentou até nos bastidores ali, né, da Isso. importância do turismo para esse desenvolvimento econômico local, Exatamente. Porto Alegre sempre teve suas belezas, mas eu entendo que acho que muito pouco foi embalado e vendido. E este ano de 2025 a gente focou muito neste trabalho, né, de nos conectarmos com esta rede, esse trade, que nem diz, do turismo, desde agências de viagem, Secretaria de Governo do Estado também de turismo, eventos de turismo, para exatamente cada vez mais captar eventos também, grandes eventos para Porto Alegre. E a gente já sentiu um efeito este ano mesmo, de 2025, mesmo que tenha sido um trabalho iniciado, e a gente sabe que o trabalho iniciado ele é a médio e longo prazo. Mas mesmo em 2025 a gente já sentiu um efeito, grandes eventos vieram para cá, onde nós tivemos aí uma rede hoteleira, rede de gastronomia bastante movimentada nesses períodos, eventos esportivos, eventos de negócios, eventos de entretenimento. Então, a gente ir para 2026, então a gente tem também, né, mais novidades aí, sempre com esse foco de trazer pessoas, porque quando tu traz pessoas através do turismo, a gente movimenta toda a economia, né? Claro. É desde o motorista de aplicativo, aí eu falei em rede hoteleira, gastronomia, mas até um motorista de aplicativo, uma farmácia. Só para encerrar e para dar um exemplo, nós tivemos na Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre 2 milhões de pessoas este ano passando. Uau. Foi um recorde. 2 milhões de pessoas passaram pela semana. E muita gente de fora do estado que veio para conhecer exatamente a Semana Farroupilha. Nós tivemos, hoje Porto Alegre já é a primeira cidade com o maior número de corridas do Brasil. A nossa maratona internacional, ela é a segunda maior maratona do Brasil. E a maratona oficial de Porto Alegre. Nós tivemos o STU, aquele evento de skate, que veio aí os vencedores olímpicos e tal. Então são eventos que lotando a rede hoteleira e com desdobramento em toda a cadeia produtiva. Né? E que vai dando um posicionamento para a Claro. nossa cidade, né? Que voltada para a questão turística, né? Eu estive agora no último mês em Gramado, na Festures também, que é um evento super bacana que fala muito sobre turismo, né? Fizemos uma cobertura maior lá. evento da América Latina. Exatamente, estava muito bacana. E eu conversei com muitas pessoas. Tem um episódio exclusivo. Se você está me assistindo aí, procura aí nos anteriores que você vai ver. Tem muita coisa interessante, porque eu conversei e entrevistei vários atores desse ecossistema, né? E todos me diziam a questão de a gente ter que ter uma rede para que esse turismo ele seja bom para todos, né? Isso. Então, como é que Porto Alegre está pensando nisso, nesse ecossistema do turismo? Tu sabe que, como eu falei, né? Nós tivemos lá no evento, a Secretaria esteve lá, a Prefeitura esteve lá, neste evento. Essa própria ação, a atitude de estar lá neste evento, já é este passo que em outros tempos não era feito, né? Porque é onde tu exatamente conversa, aproxima, conecta com toda essa rede, né, do turismo. E acho que o Rio Grande do Sul ele vem vivendo um momento muito bom, né? Nós temos aí o secretário Santini, secretário de Turismo,
que está fazendo um belíssimo trabalho e junto conosco aqui, capital, né, de todos os gaúchos, porque todo mundo tem que passar por Porto Alegre, e a questão é que 90% subia para a Serra e muita pouca gente ficava aqui, né? A não ser quando tinha algum evento específico daqui. E esse trabalho está sendo feito também, né? Com toda essa cadeia de transfers, como eu falei, pacotes em redes de viagens, em agências, né, direcionado, um receptivo no aeroporto. Essa semana, agora dia 18, foi inaugurado ali, com o protagonismo do governo do estado, um receptivo fixo, né, que não se tinha antes, de orientações, de pacotes, de passeios. Então, acho que o estado vem vivendo, mesmo com tudo que aconteceu, né, o ano passado, mas o estado vem vivendo um momento bom do turismo, e não é só mais Serra. Né? Então, nós temos várias regiões do estado com muitos atrativos que sempre existiram. Acho que agora estão começando a aprender a embalar, que nem eu digo, né? Para poder ofertar, para poder vender. E, claro, com uma infraestrutura organizada também. E Porto Alegre não é diferente. Né? Então, a gente está começando a fazer exatamente... só para encerrar, assim, tu falou na Serra, né, Gramado. Hoje, quem conhece bem Porto Alegre, nós temos uma rica gastronomia, para todos os gostos, para todos os tipos, que não deixa nada a desejar para a Serra. Só que muitas vezes quem se divulga é o privado, a iniciativa privada, né? Então a gente, enquanto poder público, a gente organizou e está organizando rotas turísticas, cultural, esportiva, bem desenhadas, bem delineadas, para poder também ofertar para quem vem, né? E, inclusive, rotas gastronômicas, porque a gente tem uma riqueza aqui de gastronomia de alto nível, como eu falei, para todos os gostos, para todos os estilos. E, além disso, também, nós somos a capital mundial do churrasco, né? Então, a gente também tem desenhado melhor esses atrativos da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa gastronomia aqui peculiar do gaúcho, para poder estar ofertando também. E, Felipe, olha só, pensando, eu também ouvindo muitos atores, né, eu descobri assim que a maioria está pensando na questão de sustentabilidade, um turismo mais de impacto. Essa visão de futuro, ela está vindo conectada, né, para todos os setores com essas pautas. A prefeitura também está dentro dessa linha? Sim, exatamente. Existem pesquisas, inclusive, nacional, do Ministério do Turismo, e onde sobressai bem este nicho de público que busca esse tipo de lazer, esse tipo de entretenimento e esse tipo de turismo. E Porto Alegre, sim, a gente já teve aqui as nossas rotas rurais, de passeios rurais, na Zona Sul, Extremo Sul, que agora já está concluído todo um novo ordenamento, um desenho, uma estruturação, que vai ser uma dessas nossas rotas fixas que a gente tem para oferecer, que são as rotas dos caminhos rurais, onde a gente tem muita questão ali, desde a questão da alimentação, sustentabilidade, natureza, ambiente. Além disso, também algumas rotas de esporte, né, mais ecossustentável, que as trilhas, de bicicleta, a caminhada. E nós temos assim, morros belíssimos em Porto Alegre, que muitas porto-alegrenses às vezes não conhecem, e hoje já existem atividades de trilhas, por exemplo, nesses ambientes, mas muito ainda privado, que é o que nós estamos agora, então, enquanto poder público, como eu falei, reorganizando, né, e a gente também, enquanto público, poder estar impulsionando essas rotas aí. E sim, eu acho que a questão da sustentabilidade não é só no turismo, ela cada vez mais cresce, e a gente sabe da importância. Eu acho que nós aqui gaúchos vimos mais do que nunca, né? E quando tu vê o que aconteceu aqui o ano passado, e tu percebe que logo depois a gente viu em outras cidades no mundo inteiro acontecendo também. Então, acho que é uma pauta que não pode estar distante de nenhum tipo de negócio. Não é só do turismo, mas qualquer negócio, acho que é uma obrigação de todos nós, enquanto indivíduos, de pensar que sim, nós precisamos gerar renda, desenvolver economicamente, prosperar, empresa, tudo mais, mas sempre com este olhar muito atento e muito próximo dos nossos negócios, a sustentabilidade, porque é a nossa casa, o mundo é a nossa casa, né? Com certeza. E com isso, né, Felipe, automaticamente, né, vem mais eventos para a cidade, Claro. né? E a pessoa que está vindo, muitas vezes para a Serra, né, ela passa por Sim. Porto Alegre, ela desce às vezes no aeroporto de Porto Alegre. Isso. Por que não ficar 2 dias aqui, 3 dias Exatamente. aqui, né? Para depois aí subir e fazer os outros passeios que Exatamente. E é exatamente isso. A gente sabe que quem vai para a Serra, né, que é um
dos principais pontos do Brasil, hoje mais visitados, e a gente não quer que o pessoal não vá para lá e venha para cá, Claro. né? A gente quer que o turista ele estenda 1 ou 2 dias mais, como tu Uhum. falou. Esse é o nosso planejamento inicial, para que tenha a oportunidade de conhecer e saber que aqui também tem muita coisa legal para participar. Olha o que é a nossa orla, né? Nossa, Coisa mais muito linda. linda. Olha, tu viaja o mundo aí, qualquer lugar, qualquer ponto, tu vai, tu vê uma orla assim, tu vai lá, tu tira foto, passeia, né? Sim. E nós temos isso aqui. Nós temos um centro cultural muito, muito bonito também, com prédios históricos lindíssimos. A nossa catedral é linda. Enfim, nós temos aqui muita coisa legal que abastece o desejo de públicos diferentes. Exato. Então a gente, gastronomia, cultural, esportivo, paisagem, olha o nosso pôr do sol mais belo do mundo, é o E nosso além aqui. disso, que eu acho que é uma das coisas muito importantes também a parte econômica, né, que Exatamente. acaba sendo elevada, Com né. certeza, porque daí tu gira a economia, né? Uhum. Desde do tio que vai vender o algodão doce, até como eu falei, a rede hoteleira, gastronomia, farmácia, shopping, tudo Uhum. movimenta. E uma outra coisa também, acrescentar que aqui a gente está dentro dessa nossa estratégia, Uhum. é fomentar muito a nossa água, Guaíba. Sim. Então a gente vai ter agora em dezembro, agora nesse finalzinho de dezembro aqui, algumas atividades ali direcionadas no nosso Guaíba, exatamente para começar também a trabalhar este olhar de quem vem de fora para a água. Uhum. Eu entendo que qualquer cidade do mundo que tenha água, seja rio, mar, lago, açude, qualquer coisa, já é abençoada. Uhum. E tu tem como estrategicamente explorar no bom sentido, desde paisagem, desde ativações, desde vivências, experimentações, a parte náutica, que isso também gera uma nova cadeia produtiva. Com certeza, né. E inclusive, né, eu tive no ano passado eu tive com uma indiana aqui, eu fiquei, com ela 2 dias acompanhando, enfim, né, e a primeira coisa que ela queria fazer era fazer o passeio no Guaíba. É isso aí. Primeira coisa, ela dizia: É, eu quero ir lá primeiro e depois a gente vai em outro lugar". é. Então, assim, corrobora aqui com a tua Exatamente. fala, né. Exatamente, é. É Nós muito temos ali já legal. o Cais Embarcadero também, que é um outro ponto Maravilhoso, né. que vem gente de tudo que é cidade para ir lá, se tornou um ponto turístico também. Então Exato. nós temos, assim, eu acho que daqui da região central até Laulani, nós temos uma costa aqui que tem muita coisa ainda a se explorar. Nós temos hoje o trecho 3, que é toda a parte esportiva ali da orla, o Uhum. trecho 1, que é ali neste mais central, ali perto da usina do gasômetro, e nós temos um trecho 2 que fica entre os dois ali, que também vem novidades aí. Vai ser criado Que ali um grande centro bacana. de eventos também, vai ser construído. E vem coisa boa aí também, projetando para que possa também trazer mais eventos aqui para Porto Alegre. Imagina um grande complexo de eventos na beira do Guaíba, né? Maravilhoso, né, maravilhoso. E para isso tudo, gente, nós também temos aqui no programa As Pessoas Inspiram um quadro muito legal que é educacional, digamos assim, né, trazer um livro, uma inspiração para você que está nos assistindo, né. E eu sempre trago um livro para recomendar. Hoje a gente falou bastante sobre empreendedorismo, falamos sobre turismo, visão de futuro para 2026. E esse livro aqui, Empreendedores Conscientes, tá, que é do professor Rodrigo Caetano Pedro Paro, ele é da USP, lá de São Paulo. Ele fala muito sobre esse novo modelo de negócio que a gente deve construir, muito embasado nessa questão da sustentabilidade, né, desse olhar do ganha-ganha. Então, acho que é uma recomendação muito bacana para quem procura, né, alguma literatura dentro dessa área. Então, deixo aqui para vocês, né, com muito amor e carinho. E eu sempre convido os meus convidados, né, para trazerem também, para a gente conhecer o que cada um está lendo, né? E eu queria te ouvir, Felipe, o que tu trouxe para nós? Eliane, tu sabe que um grande desafio, né? Porque livros, nós temos tantos livros bons aí, instigantes, importantes, mas eu quis fazer uma coisa diferente hoje, dentro do empreendedorismo, Uhum. trazer este livro aqui, que eu ganhei de presente da Iva Cardinal, que é a idealizadora do grupo Confrarias do Batom, Ah, que é Olá Corajosa, são 99 cartas de mulheres empreendedoras para inspirar outras mulheres. E por que eu aham. trouxe este livro? Porque, como eu falei, assim, além do ofício do meu trabalho, que é para todos, eu sempre tive comigo a importância de tu contribuir, de tu servir, de tu entregar para pessoas que estão começando. Uhum. Seja inspirar, seja compartilhar experiências, conhecimentos técnicos. E este livro aqui são 99 cartas de mulheres Olha. empreendedoras
que exatamente tem este objetivo de incentivar, de inspirar outras mulheres. E as mulheres, aí, o ambiente que eu trabalho na área do empreendedorismo, a maioria é mulher. Hoje a mulherada está empreendendo, está prosperando, está buscando conhecimento, está se desenvolvendo. E eu acho que é muito importante a gente se inspirar em cases de mulheres que começaram também Sim. e que deram certo ou que estão lutando, e cada um tem a sua história, que é muito linda, os seus desafios, as suas dificuldades, e mais do que isso, eu entendo que o empreendedorismo feminino hoje, além da questão de negócio, de business, ele gera um impacto social muito grande. Com certeza. Que daria um outro programa para a gente conversar aqui, Ixi, mas Maria. assim, a questão da independência da mulher, de Liberdade, né? que é fundamental. Liberdade econômica, enfim, financeira, mas é isso aí. Então acho que tem um impacto gigante e eu sou fã assim do trabalho dessas mulheres que, além de estarem conquistando seus espaços, estão inspirando outras Exato. mulheres. Maravilhoso, maravilhoso. Grata aí pela tua contribuição, né? A gente já está chegando no final do programa, passar muito Passa rápido, rápido. como sempre, né? É isso aí. Felipe, deixar uma mensagem, deixar tuas redes sociais para quem quiser, talvez, continuar esse bate-papo aqui. Tá. Eu acho que vou deixar o do Trilha, né, de empreendedores, que é mais fácil, meu sobrenome não é muito difícil, mas pode deixar os dois também. @Trilha de Empreendedores, que é deste movimento coletivo, essa rede colaborativa de todos nós, contribuindo com outros empreendedores. E o meu é @Felipe Tisbierek. E a mensagenzinha final, vou ser meio clichê, mas a gente sabe que empreender não é fácil, tem seus desafios. A gente vê ainda uma onda de glamorização do empreendedorismo, que todo mundo prospera, que todo mundo é lindo, que todo mundo... E não é bem assim, mas também, em contrapartida, eu reforço sempre. Pessoal, quem quer empreender, e talvez nem todo mundo consiga prosperar na velocidade que gostaria ou que precisaria, mas foca no desenvolvimento da mentalidade empreendedora, que é de desenvolver as tuas habilidades, as tuas capacidades, de se conhecer, de se entender, de saber naquilo que tu é boa, que tu é bom, que tu pode poder cada vez mais se desenvolver, porque empreender é muito diverso e tem vários caminhos. A gente tem que se conhecer primeiro, entender o que a gente é bom, o que a gente sabe fazer, para a gente poder seguir em frente e estar desenvolvendo cada vez mais essa mentalidade de empreendedora. Muito bem, muito bem. Gente, muito obrigada à audiência toda que está aqui com a gente, né? Espero que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem, né, esse episódio com mais pessoas que possam aí se beneficiar dessas falas tão belas do Felipe, né? Já agradecer mais uma vez. Eu que agradeço aí. E convidar para ficar. Na próxima semana tem mais um programa As Pessoas Inspiram muito especial, sempre às terças-feiras, 11 horas da manhã, tá bom? Beijo no coração.